E o Real Madrid corre o risco de perder Vinícius Júnior de graça no final dessa temporada. O PSG está revoltado porque o Real Madrid garantiu a contratação do Diomandé. Parece uma muito boa contratação do Real Madrid. No final das contas, o clube está contratando um cara que tem números de Vinícius Júnior. O Real Madrid está diante da decisão mais difícil dos últimos anos: renovar com Vinícius Júnior pelo valor que ele pede ou deixar o melhor brasileiro em atividade sair do clube onde construiu a melhor fase da carreira. Enquanto essa novela não tem desfecho, o clube já corre atrás de um atacante de 19 anos do RB Leipzig, que pode ser a grande aposta do Real para o futuro do ataque caso o Vini não renove. Hoje a gente vai entender por que a renovação do Vini ainda não saiu, o que está travando as negociações, para onde ele pode ir se sair e quem é o Diomandé que o Real Madrid quer gastar até 100 milhões de euros para contratar. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que o Real Madrid está certo em não ceder às exigências do Vini Júnior ou o clube vai se arrepender se deixar ele sair? Comenta aí, rapaziada, e bora pro vídeo. A situação do Vinícius Júnior no Real Madrid é mais complexa do que parece à primeira vista e vem se arrastando há mais tempo do que a maioria das pessoas percebe. As conversas sobre a renovação começaram antes mesmo da chegada do Mbappé ao clube. O Vini tinha pedido um valor, as negociações avançaram até certo ponto e as coisas pararam. Aí o Mbappé chegou com o maior salário do elenco e com um bônus de assinatura que o Real Madrid nunca tinha dado a nenhum jogador. Esse detalhe mudou completamente a dinâmica da conversa. O Vini, que até então negociava dentro de uma faixa, passou a pedir um salário na mesma categoria do francês, o que do ponto de vista dele faz sentido. Ele foi o protagonista do clube antes do Mbappé chegar, tem títulos importantes na bagagem, quase ganhou a bola de ouro e entende que merece ser tratado como um jogador de primeiro nível salarial. O Real Madrid concorda com o diagnóstico, mas não com o número, e a distância entre os dois lados não é pequena. Os números que vazaram na imprensa mostram o tamanho do impasse. O Real Madrid ofereceu aumentar o salário do Vini de 17 para 20 milhões de euros líquidos por ano. O staff do jogador chegou com uma proposta que inclui salário base, bônus por desempenho e um bônus de renovação que levaria o pacote total a algo próximo de 30 milhões anuais. Esse bônus de renovação é o ponto mais sensível da negociação. O Real Madrid nunca ofereceu isso a nenhum jogador na história do clube e o Florentino Pérez não quer criar esse caminho agora. O Mundo Deportivo publicou que há um problema exatamente nesse ponto. Um clube resistindo à ideia de um pagamento inicial pela assinatura do contrato. O Fabrício Romano confirmou que as negociações devem ganhar velocidade agora que a Copa do Mundo acabou. E o próprio Florentino disse publicamente durante a campanha presidencial que quer o Vini no clube. A vontade de renovar existe dos dois lados. O problema é que a distância financeira ainda não foi resolvida. E é exatamente essa indefinição que coloca o Real Madrid numa situação bem delicada. O contrato do Vini vai até junho de 2027. Se o clube chegar aos próximos 12 meses sem renovação, o jogador pode sair de graça no verão seguinte. O Real Madrid não recebe nenhum dinheiro por um dos melhores jogadores do mundo. Para evitar esse cenário, a diretoria avalia a possibilidade de negociar o Vini nessa janela caso o acordo não avance. O OK Diário publicou que o staff do Vini não descarta a possibilidade de cumprir o contrato atual e sair como agente livre em 2027. Isso, do ponto de vista do clube, é o pior cenário possível. Perder o jogador sem receber nada, sem poder planejar a substituição com o dinheiro da venda e ainda ter que enfrentar uma temporada com esse assunto aberto nos bastidores. Por isso, o Real está com pressa nessa definição, mesmo que o jogador ainda não esteja. Eu acho inacreditável que o Real Madrid esteja deixando o Vinícius Júnior entrar no último ano de contrato com 26 anos de idade. Vinícius Júnior está entrando nos 12 meses finais do contrato, portanto daqui a 6 meses ele vai poder, porventura, se quiser, assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, e o Real Madrid corre o risco de perder Vinícius Júnior de graça no final dessa temporada. Por mais que eu entenda que uma conversa sobre dinheiro, e no fim das contas é isso, tá? Confirmei com as fontes que eu tenho contato, e a única coisa que separa o Vinícius Júnior da renovação com o Real Madrid é o Real Madrid igualar o que o Vinícius Júnior quer em termos salariais, e a gente sabe o quanto que a chegada do Mbappé deu uma desequilibrada na harmonia salarial do vestiário do Real Madrid. Isso não tem nada a ver com o Mbappé, tem a ver com, claro, a chegada de um jogador que, sem ganhar nenhuma Liga dos Campeões, mas pela estatura que ele tem no futebol, ele chega com um salário que aí faz com que os outros, que fizeram parte integral de conquistas recentes, eles talvez recalculem as próprias demandas.
E aí o Real Madrid agora tem na figura do Vinícius Júnior um grande impasse para entender até onde quer chegar, com o risco de perder um jogador que, conversando com pessoas mais estudiosas do mercado de transferências, em condições normais de temperatura e pressão, ou seja, sem colocar o fator do Vinícius estar em último ano de contrato, porque isso reduz o valor de mercado dele hoje seria em torno de 180 e 200 milhões de euros. Mas tem um aspecto dessa discussão que costuma ficar de fora quando o assunto é a renovação do Vini, mas que a imprensa espanhola começa a colocar na mesa com mais frequência. O Real Madrid tem ressalvas em relação ao desempenho do brasileiro nas últimas temporadas que vão além da questão salarial. As oscilações de rendimento são reais. Temporadas onde o Vini foi determinante na Champions conviveram com períodos em que ele teve dificuldade de manter o nível no campeonato espanhol. A questão dos pênaltis, em que ele tem um índice de aproveitamento abaixo do esperado para um jogador na sua posição, é citada internamente. E o comportamento defensivo com pouca intensidade na pressão e na marcação é um ponto que treinadores diferentes já levantaram ao longo do tempo. Isso não cancela o que ele construiu no clube, mas o Real Madrid, na hora de calcular se um salário próximo ao do Mbappé é justificado, leva esses dados em conta. E o resultado é que a conta não fecha com tanta facilidade como o Vini e o staff dele gostariam. Se a saída do Vini acontecer, os clubes com mais condições reais de fechar o negócio são simplesmente o Arsenal, o PSG, Manchester City e o Liverpool. O Manchester City tem capacidade financeira, mas já tem jogador em posição similar e o sistema do Enzo Maresca pede um perfil que joga mais para o coletivo do que o Vini costuma fazer. O Liverpool vai perder Mohamed Salah e tem espaço salarial e precisaria de um protagonista, mas o técnico atual tem um estilo que exige muito trabalho defensivo e pressão constante, exatamente o que o Vini entrega de menos. O PSG tem dinheiro fácil para pagar qualquer salário e estaria entre os mais prováveis financeiramente. Mas o ambiente do clube e a exigência de marcação intensa que o Luiz Henrique, por exemplo, já demonstrou que o estilo do time cobra são pontos de atenção. O Arsenal é o destino que mais combina tecnicamente. O Arteta é um técnico que demonstrou capacidade de adaptar o sistema ao jogador principal. Tem espaço na esquerda após a saída de alguns nomes e tem abertura financeira se vender o Gakpo e o Gabriel Jesus. E tem um elenco com peças que funcionam bem ao redor de um ponta de velocidade. E também o Arsenal está na briga pela Champions, o que é um argumento importante para o Vinícius Júnior. A negociação entre Arsenal e Real Madrid por Vinícius Júnior já é real. Ou melhor, o Real já sabe que o clube inglês tá de olho no camisa 7 brasileiro. O Arsenal de fato tem interesse em Vinícius Júnior. Entretanto, o Real não vai dificultar. José Mourinho já avisou para a diretoria, ó, eu não quero me desfazer do Vini. E o Florentino Pérez nos bastidores já avisou, pelo menos 150, 160 milhões de euros para começar a conversa. Florentino sabe que nesse momento de instabilidade, perder um jogador, apesar do Real Madrid estar contratando muitos jogadores e montando um baita time, perder um jogador da importância do Vini na parte técnica e na identidade com os torcedores, bicampeão de Champions, né? Assim, zerou pelo maior clube do mundo, não dá pra jogar de bobeira. E o Arsenal também não tá de bobeira. É o atual vice-campeão da UEFA Champions League e campeão da Premier. Vinícius Júnior quer uma valorização salarial, inclusive pode bater recorde de salário no Real Madrid numa renovação contratual. A gente sabe também de toda a situação na Espanha, né, da maneira que ele é tratado nos estádios da La Liga. E aí eu te pergunto, será que isso aqui vai acontecer? Mas o Real Madrid não está esperando o desfecho da novela do Vini para começar a pensar no futuro. Essa é a lógica do clube há décadas. Quando um nome importante parece incerto, você corre atrás da próxima contratação antes de precisar urgentemente. E foi assim que surgiu o interesse em Yan Diomandé, o atacante de 19 anos que joga no RB Leipzig pela Alemanha e que disputou a Copa do Mundo pela seleção da Costa do Marfim. O The Athletic confirmou que existem contatos entre o Real Madrid e o Leipzig, e o Fabrício Romano publicou que o clube já fez uma proposta de 90 milhões de euros mais bônus pelo jogador e que o Leipzig recusou. O Bild, jornal alemão, informou que o Real está disposto a chegar a 100 milhões de euros para fechar o negócio. Esses números mostram que não é um interesse superficial, é uma operação que o clube está levando muito a sério. Mas quem é esse jogador e por que o Real Madrid acredita que ele vale 100 milhões de euros? Na temporada passada pelo Leipzig, Diomandé marcou 13 gols e deu 9 assistências em 36 jogos pela
Bundesliga. Com 19 anos, para colocar isso em perspectiva, é um número que a maioria dos atacantes europeus não alcança em qualquer liga continental aos 23 ou 24 anos. Na Copa do Mundo, ele foi um dos nomes da seleção da Costa do Marfim que chegou às oitavas de final. Tecnicamente, é um jogador que consegue atuar nos dois lados do ataque sem queda de rendimento, algo que o mercado não oferece com tanta frequência. Além disso, finaliza bem com as duas pernas, tem velocidade, ataca os espaços como um centroavante clássico e é suficientemente habilidoso para jogar pela ponta. Para o Real Madrid, que pode perder o Vini pela esquerda e ainda não tem uma solução definitiva pela direita, com o Olise longe de ser negociado pelo Bayern, o Diomandé resolve os dois problemas ao mesmo tempo com uma flexibilidade de posição que poucos atacantes no mercado têm. O Real Madrid não é o único clube interessado no Diomandé e isso torna a negociação mais complicada. O PSG está acompanhando a situação. Outros clubes europeus monitoram o jogador e o Leipzig, que recusou a primeira proposta, sabe que a concorrência valoriza o ativo. Mas o Real tem dois argumentos que costumam funcionar muito bem nesse tipo de negociação: o projeto esportivo e o poder de atração da camisa. Um jogador de 19 anos que sabe que pode chegar ao maior clube do mundo numa janela em que o ataque está sendo reformulado tem um incentivo real para reforçar a saída do clube atual. E o Leipzig, que tem um modelo de negócios baseado em desenvolver e vender, sabe que segurar jogadores contra a vontade raramente funciona por muito tempo quando o Real Madrid entra na conversa. O desfecho dessa negociação ainda não tem data, mas o interesse é concreto e a proposta já foi formalizada. O PSG está revoltado porque o Real Madrid garantiu a contratação do Diomandé. De acordo com o Fabrizio Romano, o Leipzig aceitou vender o Diomandé pro Real Madrid por mais de 100 milhões de euros. Contrato até junho de 2031, o jogador vai viajar para Madrid nesta semana para passar pelos exames médicos e assinar o contrato. De acordo com o jornal Marca, o PSG há 3 semanas conseguiu um princípio de acordo com o Diomandé para que ele defendesse o PSG. E aí faltava que o clube francês conseguisse negociar com o Leipzig a venda do jogador. Então, faltava chegar ali a um acordo pela taxa de transferência. No comunicado do PSG, fica claro que os intermediários desse negócio, os representantes do Diomandé, eles estavam meio que fazendo um leilão, porque o PSG fala o seguinte, que não se deixará levar por jogos inflacionários nem por manobras de certos intermediários. Para mim, o Real Madrid não fez nada de errado nessa história. Foi lá, apresentou oferta para o jogador, apresentou oferta para o Leipzig e conseguiu a contratação, uma ótima contratação. O Diomandé tem 19 anos, completa 20 em novembro, ponta direita que pode jogar na esquerda. Ou seja, isso obviamente vai impactar Endrick e Rodrigo, porque o Diomandé chega sim para ser titular. O Real Madrid não está desembolsando essa grana toda para o jogador ficar no banco de reservas. Dessa forma, o ataque do Real Madrid deve ser formado por Diomandé, Mbappé e Vinícius Júnior. Eu sei que tem muitas notícias envolvendo uma possível saída do Vini para o Arsenal, mas de acordo com o diário AS, o Vini tem preferência por permanecer no Real Madrid e o Real Madrid quer que o jogador fique. E aqui a gente chega numa pergunta que o Real Madrid vai ter que responder mais cedo ou mais tarde. O Diomandé seria um substituto do Vini ou seria um complemento? Porque se o Vini renovar, o clube vai ter o brasileiro pela esquerda, o Olise tentando chegar pela direita, o Mbappé no centro e ainda adicionaria o Diomandé no ataque, que já é um dos mais lotados da Europa. Isso não é um problema de rendimento, é um problema de minutos. O Diomandé teria espaço real para se desenvolver no elenco com esse nível de concorrência? A resposta honesta é que depende de como o Mourinho vai distribuir os jogos. Mais um atacante de 19 anos que ainda está construindo o ritmo de alto nível precisa de uma regularidade que é difícil de garantir num time com 4 estrelas pela frente. Se o Vini sair, a conta fecha mais fácil. Diomandé pela esquerda, Olise possivelmente pela direita, Mbappé no centro e um ataque reconstruído, mais jovem, com mais espaço para cada um crescer dentro do projeto do Mourinho. O que essa janela revela sobre o Real Madrid de 2026 é que o clube está num processo real de renovação geracional, não apenas por necessidade, mas por escolha. A era do Benzema acabou, o Modric, o Kroos já saíram e agora o clube tenta calibrar o time de transição com o Vini. Trazer o Diomandé
Mbappé insistir no Olise e integrar o Mastantuono, manter o Mbappé como referência e também adicionar o Rodri no meio é a fotografia do que o Real quer ser nos próximos 5 anos. O Vini é o único nome desse projeto que tem um pé ainda no passado, porque foi ele quem segurou o clube nos anos de transição. E talvez seja exatamente por isso que a negociação está tão difícil. O Mbappé jogar pelo lado esquerdo, caso o Vini saia, é uma possibilidade que o Mourinho tem disponível. O francês jogou boa parte da carreira nessa posição. Foi pela esquerda na seleção francesa durante anos, quando Giroud era o centroavante e tem as características físicas para atuar por ali. Haveria um período de readaptação, mas não seria algo fora do alcance de um jogador do nível dele. O problema não é técnico, é de rendimento. Mbappé é melhor de 9, centralizado, com liberdade para aparecer em qualquer zona do campo. É onde ele entrega o maior volume de gols e o maior impacto no jogo. Colocá-lo na ponta por necessidade seria resolver um problema criando outro menor. Por isso, o Real prefere resolver a posição com uma contratação e adaptar o sistema à ausência do Vini. A janela ainda está aberta e muita coisa pode mudar. O Vini pode renovar, o Diomandé pode não vir, o Olise pode ou não deixar o Bayern e o Rodri pode ou não fechar com o Real. O que está claro é que o clube está em um momento de definição que vai moldar os próximos 3 ou 4 anos de competição. Manter o Vini junto com os jovens que estão chegando é o cenário ideal, porque ele ainda é muito jovem e está longe de dar tudo que ele podia dar. Mas se o impasse financeiro não for resolvido, o Real Madrid vai precisar ser tão bom em substituí-lo quanto foi em construir o ataque com ele. Diomandé é a aposta mais recente de que o clube acredita que consegue. Um talento de 19 anos com números de experiente, vindo de uma Copa do Mundo onde mostrou que encaixa no futebol de alto nível e com toda a trajetória de desenvolvimento pela frente. Bom, se o Real acertar essa negociação junto com o Rodri e resolver a situação do Vini, a temporada 26 e 27 pode ser o começo de um ciclo tão dominante quanto o que acabou de terminar. Mas, na sua opinião, você acredita que o Real Madrid vai renovar com o Vini ou a saída é mais provável do que parece? Deixa o seu comentário aí e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza rapaziada? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Craques em ação, análise no som, Footplay é paixão, Footplay é paixão.